Muy bien, hermanos, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, qué bueno. Queridos, la motivación que nosotros tenemos de estar en la tarde, noche, en esta iglesia con lo que es el segundo culto es glorificar a Dios, edificar el cuerpo de Cristo y contribuir para la expansión del reino. El corazón debe llegar a este lugar cargado de alegría y con la motivación correcta. Siempre la gloria de Dios. Y tenemos aquí parte de la iglesia de Cristo representado. La Biblia dice que 2 o más reunidos en el nombre del Señor es una prueba que Él está presente. Quiero alabar a Dios por los valientes que a lo largo del último año, desde que partimos con el culto PM, siguen firmes en obediencia a este que ha sido un tremendo desafío para nuestra iglesia. Referente a las decisiones que hemos tomado como consistorio, también una de ellas pasa exactamente por la continuidad de este culto. ¿Por qué razón? Porque queremos que la iglesia siga avanzando. Quiero invitarlos a abrir el texto del Evangelio de Mateo capítulo 16. No está con nosotros hoy día el pastor Francisco, como cariñosamente llamamos el pastor Pancho, está en viaje a Estados Unidos con su familia, parte del proceso de preparación para la plantación de una nueva iglesia en nuestra gran ciudad de Santiago. Tengamos en oración a Pancho, a Vicky y la Magnolia también, o sea, una familia de plantadores. Quiero leer el texto que dice: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndoles Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Estamos exponiendo en una serie el Evangelio de Mateo en la tarde, en la mañana, el Evangelio de Marcos. Hemos caminado harto por este Evangelio. Y algo que es siempre bueno recordar es que cada autor del texto bíblico tiene muy marcado sus propias características, no solamente el que escribe, pero a quién se escribe. Y Mateo escribe directamente al pueblo judío y presenta a Jesús el rey prometido. Estamos delante del Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús trabaja en el capítulo 5, 6 y 7
cómo debe ser la dinámica de la vida de los que pertenecen a este reino. En enseñanzas muy prácticas, muy directas, muy objetivas, hablando del corazón. Sin embargo, no es posible entender el mensaje del Evangelio, entender la palabra de Dios, sin la acción del Espíritu Santo que alumbra mente y corazón. A veces nosotros somos cabezones porque entendemos todo de la Biblia, sin embargo, eso no genera ningún tipo de cambio. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón todavía está lejos de lo que efectivamente la verdad de Dios puede y produce. ¿Qué es lo que la verdad produce? Liberación. En Juan capítulo 8, versículo 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Van a tener el discernimiento, la capacidad de comprender, de entender lo que Cristo revela en su palabra, la Biblia, que es nuestra única regla de fe y conducta. Todo lo que debemos creer está aquí, y todo lo que tenemos que hacer también está aquí revelado. Pero esta historia, curiosamente, nos lleva a un contexto quizás muy chileno. A mí me gusta hablar de Chile. Esta semana alguien estuvo ahí subiendo video en la red social hablando de un equipo que se usa mucho en la cocina chilena para calentar el pancito y también para no quemar el arroz, ¿ya? Y una pelea con nuestros hermanos venezolanos, porque con este mismo equipo están calentando las arepas. Y entonces hay una pelea entre el pan, la ayuya o la marraqueta, y este conflicto, y la gente entonces responde y presenta la parrilla, ¿se dice? ¿Cómo? Ah, nunca parrilla, por favor. Tostador. ¿Ya? Entonces fue entretenido porque al momento que yo estuve mirando el video, yo me sentí identificado con los chilenos porque en nuestra casa también hay una. Entonces fue muy fácil de entender de qué se trataba. Y la razón, porque hemos tenido la oportunidad de bucear en una cultura, de buscar entender esa cultura y no solamente entender, pero dejarnos también hacer parte, que esta cultura sea parte de nosotros también. Cuando hablamos del Evangelio es lo mismo. El Evangelio es una cultura que nosotros no hemos conocido de manera profunda, por lo tanto necesitamos estar muy conectados. Caso no estemos muy conectados, vamos a estar confundidos, porque son muchas las distracciones que tenemos. En ese texto, si tú tienes todavía la Biblia abierta o la aplicación prendida, Jesús está haciendo una exhortación y advierte a sus discípulos sobre las enseñanzas de dos grupos, fariseos y saduceos. Y también les habla acerca de la levadura de estos dos grupos, o sea, el efecto que las enseñanzas de los fariseos y saduceos podían generar en los corazones, particularmente de los discípulos, porque Jesús tenía un compromiso con los discípulos, los estaba enseñando, entrenando, capacitando, formando para después enviarlos en la autoridad, en el poder del Espíritu Santo como testigos de la verdad, como testigos de Él. Entonces estos discípulos todavía tenían espacio para cometer errores y ahí tenía al maestro para hacer las devidas correcciones. Este pasaje entonces invita-nos a reflexionar sobre cómo nuestras percepciones y decisiones pueden ser influenciadas por distracciones o enseñanzas equivocadas. Pero também esse texto nos invita a mantenernos firmes em la verdade de Cristo. Cristo dijo: "Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida". Sin embargo, hay tantas cosas
en el diario vivir que a veces toman nuestra atención, ocupan espacio en nuestra mente y en nuestro corazón y muchas veces nos lleva lejos del propósito y del plan que Dios tiene para nosotros. No que el plan cambia, lo que pasa es que a nosotros muchas veces nos cuesta harto estar conectados com o plano. Pero o Senhor é especialista para ponernos en el camino e la direção que corresponde. Eu quero invitá-los nesta oportunidade rapidamente, a los que estão aqui en lo presencial, a los que estão conosco por las redes sociales e aqueles que vão a ver esta predicação, este culto, em uma outra oportunidade por nosso canal de YouTube. Não te distraigas. Eu tenho redes sociais. Me imagino que muita gente há. Há alguns valientes de nossos tempos que não têm redes sociais. Los felicito. Eu creio que são incríveis. Eu não me imagino como logram viver, pero vivem, é impressionante. Pero lo mais impressionante para mim é como esta coisa chamada rede social nos distrai, como toma nosso tempo, os reels, então 1, 2, 3, 4, e quando hacemos a suma de los segundos, quantos minutos, às vezes quantas horas, hemos dedicado solamente a mirar as coisas que passam rapidamente, e muitas de elas, quizás a maioria, não aportam em nada a nosso crescimento e desenvolvimento da fé. Por lo tanto, que fazer para não perder o tempo e não distrair-nos referente a las coisas do Evangelho? Em primeiro lugar, é necessário recordar a importância de la percepção de lo que é espiritual. E tudo em la vida de um creyente é espiritual. Nós estamos todo o rato vivendo em uma realidade espiritual. E perceba que no texto os discípulos estão confundidos, porque eles, mire o texto, chegam ao outro lado de onde haviam estabelecido como destino e se dão conta que haviam olvidado de trazer pão. Que terrível, já? Que vamos a comer? Passam com os maridos, que as senhoras dizem, passe na panaderia e traiga pão. Pero quando a senhora diz, ou a mamãe diz, traiga pão, não é solamente pão. É o pão, o jamón, o queso, a mantequilla, huevo, um montão de questões. E quando uno chega à casa, diz, aqui está o pão que pediste. Dice, ¿cómo? ¿Dónde está el queso? Y el jamón, y uno se siente terriblemente inútil. Los discípulos en este momento están entristecidos, quizás, preocupados, esperando un reto de Jesús. Y Jesús les dijo, mirad, versículo 6, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sí. ¿Por que Jesus nos está dizendo isso? Em realidade nos tem cachado. Nós não hemos traído o pão. É como que Jesus está fazendo uma pergunta. Não uma pergunta, está fazendo uma afirmação. E eles estão interpretando esta afirmação em outro canal. Jesus disse, ustedes devem guardar-se de la levadura de los fariseos e de los saduceos. A vezes nós estamos muito comprometidos com as coisas desta vida e olvidamos de las coisas espirituais. Discípulos olvidaram que Jesus havia alimentado a 5.000 e a 4.000
y pensaron que Jesús se refería a la levadura de la masa. O sea, para Jesús, pan nunca ha sido problema. Jesús había enseñado para ellos que el Padre Celestial cuida de los pájaros, cuida de las plantas. El Padre puede enviar comida donde no hay comida, agua donde no hay agua. El Señor ha guiado en toda la historia a su pueblo. E se volvemos aí algumas páginas das Escrituras, o capítulo 14 habla exatamente de quando Jesus hace a multiplicação de panes e alimenta 5.000 pessoas. E no capítulo 15 havia alimentado 4.000 pessoas mais. Eles não estavam conectados com o que Jesus lhes estava falando. E quantas vezes nós em nossa vida nos enfocamos em las aparências, em las distracções e olvidamos de las maravilhas que Deus ha hecho en nosotros, por nosotros e a través de nosotros. La confusão de los discípulos muestra como nuestras percepções podem ser limitadas se não estamos atentos a las coisas espirituais. Jesus está dizendo, é necessário poner atenção em lo mais importante. Outro dia predicava aqui e dizia, primeiro lo primeiro. No capítulo 6, Cristo dijo, ustedes devem ter como prioridade o reino de Deus e a justiça del reino de Deus. E todas as outras coisas que roubam muitas vezes mente e coração, vendrão por añadidura. O Senhor vai suprir nossas necessidades, pero nosso enfoque deve estar em su poder, em su majestade, em su glória, pero também na maneira extraordinária que Ele sigue guiando a história. O tema não é o pan, e sim a enseñanza de los fariseus e de los saduceus. Eu não tenho tanto tempo para ir a fundo explicando estes dois grupos e seus temas, pero se vamos a las páginas de los evangelios, vamos ser impactados lo quanto estes grupos estiveram como verdadeiros inimigos de Jesus. Sempre buscando pillá-lo, atacando a sua enseñança, atacando a sua prática ministerial. Pero increíble, porque nada em absoluto detém o avanço do reino de Deus. Tampouco iba a detener a enseñanza de Jesus, que ha venido como rei, que tem toda a autoridade e todo o poder. Como manter-nos enfocados em lo que corresponde. Em segundo lugar, tem que ver com discernir a influência de las enseñanzas equivocadas. Mira, o versículo 8 diz que os discípulos entonces entenderam, e entendiéndolo Jesús les dijo, são palavras de Jesús, perdão. Então Jesús disse, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que não tenéis pan? O sea, Jesús conoce profundamente lo que está dentro de nuestro corazón. E às vezes nuestro conhecimento de las cosas de Deus é um conhecimento superficial porque não dedicamos tempo para conhecê-lo em profundidade. Então Jesus adverte a estes discípulos que, mais allá de la realidade de pan, o Senhor conhecia o estado real de la fé que estava em seus corações. Se o Senhor hiciera uma evaluação de la fé que temos hoje dia, ¿en que nível estamos? En el nível 1, superficial. En el nível 2, más o menos. En el nível 3, tranquilo, descansamos. Pase lo que pase, el Señor va a proveer todas las cosas. ¿En qué nível?
¿Estaríamos preocupados como los discípulos de los panes o al tiro habríamos de comprender lo que Jesús estaba diciendo? En este mundo en el cual nosotros estamos insertos, hay diversas doutrinas, diversas enseñanzas que están en contrapunto a lo que nosotros creemos, relacionado a matrimônio, criança de hijos, administração de recursos, relações, etc. Sem falar de la política e outras coisas tantas. E é impressionante porque hemos visto creyentes peleando por coisas que não estão em conexão com a verdade de Deus, porque a fé está todavia a um nível superficial. E se uno deseja enfrentar com força, enfrentar com autoridade, enfrentar com valentia as falsas enseñanzas, necessita estar al tanto de las cosas de Deus. E quando digo al tanto de las cosas de Deus, estou hablando não de uma formação acadêmica em um seminário, porque o seminário é muito bueno, excelente, nos prepara para a teologia, pero muitas vezes a teologia não nos vai salvar, porque não se trata de ter buenos argumentos. Se trata de ter autoridade e poder em nome de Jesus, que uno solo pode alcançar em la intimidade e em la profundidade de uma relação com Deus. Quando estamos llenos de Deus, llenos do Espírito Santo, llenos de la palavra, vamos a ter discernimento e vamos estar tranquilos com a mirada que Deus tem por nós. Qual é a mirada de Deus? Não é lo externo, não são nossas palavras, não é nossa aparência, é nosso coração. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê lo externo. O Senhor vê o coração. Que contempla o Senhor em tu coração nesta noite? Que contempla o Senhor em mi coração nesta noite? Duda, incertidumbre, ansiedade, preocupação, ou coragem, valentia, tranquilidade, paz. A levadura que Jesus está hablando a seus discípulos tem que ver com as ideias ou enseñanças que podem infiltrar-se em nossa fé e desviar-nos do caminho correto. Jesus nos chama a discernir e não a deixar que as enseñanças humanas e as tradições nos alejem de la verdade. Jesus dizia a seus discípulos: o peligro está delante de nós, mientras que ustedes estão preocupados com o pan. O peligro está na televisão que prendemos na casa. O peligro está em um teléfono inteligente que temos na mão. O peligro está em las conversações com nossos amigos de la universidade, com nossos vecinos, com estes estrangeiros que han invadido a Chile, estes brasileiros todos. O peligro está aí. Como vamos enfrentar o peligro? É necessário estar cerca de Cristo. É necessário estar em la luz, porque onde está a luz, as tinieblas não podem seguir prevalecendo. E por último, caminhando para terminar este tempo de reflexão nesse texto, hablando de la necessidade de manter o enfoque em Jesucristo, é necessário estar consciente que a fé em Cristo é nosso firme fundamento. A fé em Cristo é nosso firme fundamento. Cristo pergunta a los discípulos, versículo 9, Cristo disse o seguinte: ¿No entendéis aún?
nem os acordais. Se acabou a memória? Hace poquito ustedes han visto, porque Cristo não solamente ensinava com palavras, pero também com hechos. O mundo de las palavras e del discurso, sem um mundo prático e de hecho, não tem nenhum valor. Se a igreja é solamente uma comunidade onde desde o púlpito se predica a verdade e a verdade não promove nenhum tipo de transformação em la vida de quem predica e de aqueles que escutam o evangelho, algo está mal. Cristo não solamente tinha autoridade por suas palavras, pela autoridade por suas palavras e por seus hechos. E ha dado à igreja a autoridade de predicar e fazer coisas grandes em seu nome, para sua glória. Porque em Ele estamos seguros. É a roca de nossa vida. É onde estamos sendo edificados. Jesus, então, chama a los discípulos a recordar os hechos extraordinários que eles haviam visto, haviam participado e, al final, incluso haviam recogido canastas de la provisión de Deus. É como volver ao texto de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, quando ele habla de las misericórdias de Deus. Ele diz: eu necessito recapacitar, e quando me detengo a recapacitar, a recordar o que o Senhor ha hecho por nós, mi coração se llena de alegria, porque suas misericórdias todos os dias são renovadas. Há uma porção de misericórdia todo santo dia. O Senhor poderia derramar sobre nós seu juízo e destruir-nos, pero não lo hace, envia misericórdia. O Senhor recuerda a los discípulos que um pueblo sem memória é um pueblo que não tem nenhuma história, especialmente quando falamos da história da redenção, que está marcada por profecia e está marcada por cumprimento de la profecia. El Deus que habla, el Deus que promete, es el Deus que vela por cumprir su palabra. E Cristo recuerda a seus discípulos. Havia 5,000 pessoas, tinham hambre. Ustedes não tinham panes. E com pouquito alimentamos a toda a multitud. E com os 4,000 passou lo mismo. E agora ustedes estão preocupados porque nos falta, quizás, quando llueve em Chile, dizemos que ganas de sopaipilla. Ustedes estão preocupados com isso? Eu estava, venía aqui para o templo e começam as gotas e decía, que ganas de sopaipilla. E poderia chegar ao templo e dizer, não há sopaipilla. Pero está a palavra de Deus. A palavra de Deus não llena solamente o estômago, llena mente e coração e dá sentido a nossa vida. O Senhor nos cuida, o Senhor provee nosso caminho, é o fundamento de nossa vida, o fundamento de nossa fé. Jesus revela que a verdadeira levadura que devemos evitar, as enseñanzas de los fariseus, de los saduceus, deste mundo caído, pero nos recuerda de que en Él está el sentido de nuestra vida y en Él tenemos que crecer. La verdadeira base de nuestra fe es reconocer a Jesús como el Mesías, el Rey, y seguir sus enseñanzas, sus principios, sus valores. La fe en nuestro Redentor nos mantiene firmes y nos ayuda a distinguir entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada y glorifica a Dios y aquellas cosas que no agradan y no glorifican a Dios. Queridos, este pasaje nos recuerda la importancia de mantener nuestra mirada en Jesús, nuestros oídos atentos a sus
enseñanzas, nuestro corazón conectado con la verdad y nuestra mente completamente dominada por todas las enseñanzas que hemos tenido la oportunidad de recibir. Es necesario discernir las influencias que nos rodean y fortalecer nuestra fe en nuestro Redentor. Que podamos sempre estar atentos, especialmente a aquelas coisas que podem generar em nós distrações e também as malas enseñanças que todo el rato nos acercam para alejar-nos de la verdade. Que nossa confiança esteja puesta em Cristo, el Messias, nosso Salvador. E quero terminar fazendo 3 aplicações breves nesta oportunidade. Em primeiro lugar, mantém tus ojos em las obras de Deus e que Deus ha hecho em tu vida. ¿El Senhor ha hecho alguma coisa por ti? Não tenho ideia. Te dou um dato. Enviou al Senhor, por amor a ti, para vivir, morrer e ressuscitar, para dar-te perdão, redenção e vida eterna. Quando sientas que as coisas não têm sentido, recuerdas as bendições passadas, a obra do Senhor em la cruz. Busque a guia do Espírito Santo para entender o que Deus deseja mostrar-lhe. É necessário todo santo dia fazer um movimento de recordar como Deus ha sido bueno. Eu escuchava nessa semana, mientras preparava esse sermão, uma alabanza. Não vamos cantar a alabanza. A alabanza diz: Deus ha sido bueno. Deus ha sido bueno. Deus ha sido bueno. Bueno es Deus. Recordar a bondade de Deus, que sempre supre nossas necessidades. Segundo, ser vigilante. Vigilante com as enseñanças e as influências que consumes. Compara todo com a palavra de Deus e busca sempre a verdade em Cristo para não ser levado por doutrinas ou ideias que puedan desviar-te. Sempre, sempre, tudo o que escuchamos, tudo o que vemos, sempre poner em comparação a lo que diz a verdade. E a palavra de Deus sempre vai estar por encima, porque a verdade sempre prevalece. E por último, afiança tu fé em Jesus, reconhecendo-lo como el Hijo de Deus e tu Salvador. Quando as dúvidas ou as influências externas intentem desviar-te, recuerda quem é Jesus e, efectivamente, em quem está puesta tu creencia. Nosotros somos del Señor, nosotros estamos en el Señor y necesitamos estar conectados con lo que Él tiene para nosotros. Invito a que tengamos un tiempo de oración y luego iremos cantar arraigado, recordando que en Cristo está el verdadero alimento, es el pan de vida. En Jesucristo está la verdadera enseñanza, porque Él es la verdad y solo en Cristo nuestra fe tiene sentido, porque Él es nuestro fundamento. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por la oportunidad de reflexionar en estos princípios. Ayúdanos como creyentes en este mundo caído, seguir firmes y mirar más allá de las circunstancias.
Ajuda-nos a discernir as coisas espirituais. Ajuda-nos, Senhor, a identificar as malas enseñanças, as malas influências. E ajuda-nos a crescer em la fé em nosso Redentor. Que nossos passos sejam firmes e que podamos efetivamente seguir mirando aquele que é autor e consumador de nossa fé. Com alegria e gratidão, oramos. Amém. Pongámonos de pé e cantemos a